Fala comigo, galera. Bora falar de NFL, mais um jogo aqui da NFC North. Cara, que doido, né? O jogo do Detroit Lions contra o Chicago Bears, achei que seria um jogo mais truncado, mais, né, competitivo, mas o que a gente viu foi um verdadeiro um baile, né, cara? Que isso, cara? Lembrou agora o ataque dos Lions, que ano passado foi um dos melhores da história, né? Nem se discute as armas. Pô, acho que isso dá pra deixar um pouco, né, o mérito da defesa dos Packers, que jogou muito bem, limitou esse ataque a 13 pontos, e o único touchdown que eles fizeram no final dos Lions contra os Packers foi no final do jogo, né, com aquela recepção maravilhosa, né, do nosso amigo Tesla, né, Isaac Tesla. Então foi tipo assim, esse ataque é muito bom. Ninguém nunca duvidou desse ataque, né? Eu acho que assim, com um match desse aqui contra a defesa dos Bears, cara, a defesa dos Bears, tipo assim, parecia que tava dormindo, cara, em campo, sabe? Tipo assim, nunca tava no lugar certo. Os recebedores estavam, um recebedor, dois estava sempre livre. Pô, que baile, cara. O jogo terrestre dos Lions funcionou. O Jahmyr Gibbs com 94 jardas para 12 tentativas, 7,8 jardas por carregada, um touchdown. O David Montgomery também, 57 jardas, 11 tentativas, 5 jardas, 5,2 jardas por carregada, um touchdown. Então, assim, foi um baile aéreo, foi um baile terrestre. Que jogo fantástico pelo ataque dos Lions, que é, no papel, assim, um dos melhores. O Amon-Ra St. Brown teve um jogo de 9 recepções, 115 jardas, 3 touchdowns recebidos. O Jameson Williams só com 2 recepções, mais 108 jardas, um touchdown também. Então, assim, funcionou tudo. Funcionou touchdown, passe longo, passe curto. O Tyrant também, o Sam Laporta, teve 3 recepções. O Brook White também com 3 recepções para 28 jardas também. Então foi assim, cara, foi um jogo fantástico, um jogo muito bem desenhado pelos Lions. Acredito que o time com essa vitória, com essa expressividade vai melhorar, só melhorar a partir de aqui. Cara, o Amon-Ra teve 3 touchdowns recebidos. Então, tipo assim, o que o ataque desses recebedores não jogaram, estava entalado, soltou tudo esse jogo aí, cara. Os caras jogou muito, muito. O Jared Goff, que foi o destaque, né? 23 passes completados de 28, cara. 330 jardas e 34 para ser mais exato. E 5 touchdowns, nenhuma interceptação. Cara, se o Jared Goff jogar desse jeito e ele não for pressionado boa parte dos snaps, eu acho que os Lions podem vencer qualquer jogo. Qualquer jogo. Jogaram muito bem, né? O ataque, a defesa jogou muito bem também. A defesa teve 4 sacks para cima do Caleb Williams. Já vamos falar do Caleb. Mas, pô, todo mundo jogou bem aí. Não tem, tipo assim, nenhum ponto negativo que você pode falar. O Jake Bates, ele errou um dos field goals. Mas, né, é que eu falo assim, o field goal dele foi mais um que foi de 34 jardas que ele fez, né? Acertou, né, se eu não me engano, acertou todos os extra points. Foi só um field goal mesmo que ele errou. Mas, pô, um jogo sólido, né, dos Lions, né, mais um jogo fantástico, né, do ataque. E vamos ver aí o que acontece, né, vamos ver se o Lions empolga aí para a próxima rodada. Acredito que tem tudo aí para ser um time nos playoffs aí que vai dar trabalho. E o Chicago Bears, cara. Cara, o Caleb Williams, 19 passes completados de 30, 207 jardas, 2 passes para touchdowns e uma interceptação que foi muito feia. Pô, eu achei que ele tinha já melhorado um pouco dessa parte de você só, tipo assim, se você não tem opção, cara, só aceita o sec ou tenta jogar a bola fora para não ser penalizado se você tá fora do pocket, né? Então, dá, dá, se você, tipo assim, tem essa opção, cara, não joga pra a bola assim, só pra joga pro alto e reza, tá ligado? Porque não, cara, 90% das vezes não vai dar certo. Então, o Caleb Williams começou muito bem, depois deu uma travada, não sei o que houve, mas o destaque desse jogo aqui dos Bears, que eu vejo aqui é o Roma Dunze,
que 7 recepções para 128 jardas, 2 touchdowns recebidos, que foi o melhor jogador dos Bears nesse jogo aqui. O DJ Moore também não foi mal, 5 recepções, 46 jardas. Então, assim, o Kmet, 2 recepções, 29 jardas. Então, começou muito bem. Eu achei que ia ser um jogo competitivo, mas depois, assim, depois dos ajustes dos Lions, tanto defensivo, mais parte defensiva do que ofensivo, né, porque o ataque estava indo muito bem. O Caleb não fez nada depois no segundo tempo, né? Então é uma coisa também para ficar, porque pô, é muito legal você começar jogando bem e tal, mas tem que manter a consistência. É isso que diferencia se o seu time vai ter muitas vitórias ou vai ter mais de 9 vitórias ou não, né? Então, pô, jogo, né, segundo tempo muito ruim, primeiro tempo bom. Então, assim, é só você equilibrar mais essa questão aí que eu acredito que vai dar certo. Mas, em geral, a defesa dos Bears, terrível, cara, terrível. Nenhum sec em cima do Jared Goff, e isso é uma chave para você conseguir parar esse ataque dos Lions, cara. Você tentar pressionar o quarterback. Se você pega uma fita dos highlights do primeiro jogo dos Packers contra os Lions, o que teve muito sucesso em parar o Jared Goff foi porque os Packers pressionaram muito. Então, eu acredito que é uma questão que eles têm que melhorar, a questão de pressionar o QB, ainda mais nessa divisão, porque eu acho que foi o que aconteceu isso contra os Vikings, né? Os Vikings é a mesma coisa, o Caleb jogou bem depois no segundo tempo, né? Principalmente no último período, o DJ McCarthy né, jogou muito bem, mesmo com a interceptação, né? Ele não desistiu, deu a volta por cima. Então, eu acho que os Bears começam os jogos bem, mas no segundo período não estão rendendo muito. É uma coisa para ficar de olho. Mas, em geral, assim, o Carlos Santos não teve nenhum field goal, foi 3 extra points. Então, não teve nada para adicionar. O Caro, a gente sabe que ele é um cara regular. Então, o que mais assim, preocupa é a defesa dos Bears, que deu uma assustada. E se jogar desse jeito contra, principalmente os oponentes de divisão, vai perder. Como já perdeu para 2, né? E eu acredito que eles ainda nem pegaram um time mais perigoso dessa divisão, que é os Packers, que ganharam os Lions. Mas é uma coisa para ficar de olho. Se também os Bears não conseguirem pressionar, vai ter mais 4 jogos nessa divisão, né? Contra os Lions de novo, os Vikings de novo e os 2 contra os Packers. Esses quarterbacks que tem nessa divisão, se você não pressionar, tô falando dos Bears, né? Se você não pressionar os QBs dessa divisão, ele vai fritar a sua defesa, vai machucar muito a sua defesa aérea. Então, pô, é ficar de olho aí, fazer ajustes para defesa, né? Porque próxima semana é contra o Patrick Mahomes. Então, se jogar desse jeito aí, cara, o Mahomes, mesmo com o corpo de recebedores mais não tão talentoso, né? Mais fraco, por questão de lesão também, mas o Mahomes vai fazer muita jogada explosiva nesse ataque. Então, ficar de olho nisso aí. Acredito que os Lions vai estar na pós-temporada, os Bears, a não ser que algo muito grande aconteça com esse time, uma reviravolta muito grande. Acredito que vai ser mais um ano muito complicado para os Bears. Às vezes é um primeiro ano também, né, de ajustes, né, que, né, ficar, né, se adaptar mais ao sistema do Ben Johnson, que para mim é um ótimo coordenador, o melhor coordenador ofensivo. Mas primeiro ano como head coach, né, às vezes, né, tem que fazer alguns ajustes, às vezes não é do jeito que eles estão querendo, lógico, né, ninguém perde 52 pontos, né, planejando isso, né, mas essa questão da defesa precisa pressionar mais o QB, a defesa terrestre também precisa trabalhar mais, foram muitas jardas recebidas, permitidas, né, no caso dos Bears, cara, os Lions foram quase 200 jardas corridas. Então é uma coisa que precisa ficar de olho, cara. Não dá pra jogar, se jogar assim, se a defesa jogar assim todo jogo, os Bears, acredito que não ganham nenhum jogo esse ano. Então, lógico, né, vai ter oponentes mais, não tão, né,
talentosos, né, em questão de nome, porque os Lions têm, em questão de nome, se não é o melhor, é um top 3 melhores ataques da NFL. Então tem que levar isso em conta também, em consideração. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que dá aí. Mas acredito que muito melhor precisa ser feita. Muito melhor, para os Bears terem uma chance. Os Lions, a gente tá cansado de falar. Era só a dúvida mesmo, porque o primeiro jogo foi um pouco complicado. Agora, né, já vai voltando as coisas ao normal. Acredito que os Lions vai estar aí na pós-temporada, brigando. E no mais é isso aí, galera. Valeu, fechou? Ótimo jogo por parte dos Lions. Os Bears ainda precisam de ajustes, mas foi bom acompanhar. Havia um ataque explosivo, né? De novo, né? Para quem gosta de jogo aéreo, esse jogo jogo ofensivo, né? Se você olha esse jogo aéreo e terrestre, foi muito bonito por parte dos Lions. Vamos ver o que espera para esses dois times aí para as próximas semanas. Fechou, galera? Tamo junto. Ótima noite para todo mundo aí. Eu não sei qual que você tá vendo, eu tô gravando isso aqui de tarde, mas um ótimo noite para todos aí e vamos embora. NFL.